Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos celebrando a memória de São Gregório Magno, grande Papa, doutor da Igreja, um homem que para nós é um grande exemplo e um grande modelo. A história de São Gregório, bastante interessante. Ele, antes de ser religioso, antes de ser primeiro monge, depois eleito Papa, ele foi um prefeito da cidade de Roma, exerceu a vida pública. A cidade de Roma, no tempo de São Gregório, estava passando por grandes calamidades, e ele então foi por 5 anos prefeito da cidade de Roma, bem no comecinho da Idade Média, na decadência ali de Roma, e ele então, como prefeito, ajudou bastante, solucionou muitos problemas. Roma passava por uma peste, passava por problemas seríssimos, e depois de viver então essa vida pública, São Gregório, ele decidiu ser monge. Tinha uma propriedade da família dele e ele decide então ser monge, se recolhe, funda lá um mosteiro e vai viver recluso para viver da palavra de Deus, viver dos mandamentos, a meditação e a oração. Porém, o Papa precisou dos serviços de Gregório e o envia como um destinatário para consultar o imperador daquela época. Então Gregório vai resolver problemas políticos em nome do Papa, como se fosse hoje mais ou menos um núncio apostólico. Gregório vai, passa um tempo, e depois de um tempo ele resolve a situação, resolve os problemas e volta mais uma vez para o mosteiro, dizendo: agora vou ser monge, vou me dedicar à oração, vou me dedicar ao silêncio e à meditação da palavra de Deus. Só que nesse tempo o Papa faleceu e ele foi eleito Papa. Quando ele recebeu a notícia que tinha sido eleito Papa, ele fez o que talvez muitos não pensariam em fazer. Gregório fugiu. Fugiu, imagina, eu quero ser monge, não quero ser Papa. Fugiu, foi embora. Armaram uma caçada e foram buscá-lo. Você vai ser Papa, sim. E aí ele voltou então para Roma e ali exerceu o ministério pontifício. Foi ordenado bispo e foi então eleito Papa. Sentou-se à cadeira de Pedro e governou a igreja com muita maestria e com muito amor. O que São Gregório nos ensina? E nos tempos de hoje é importantíssimo o ensinamento de São Gregório Magno. Ele nos ensina a fazermos a vontade de Deus acima da nossa vontade. São Gregório é um grande exemplo de alguém que se abandonou à vontade de Deus, mesmo quando esta vontade de Deus era diferente da que ele tinha, o modo como servir a Deus. Muitas vezes nós imaginamos assim: fazer a vontade de Deus nós colocamos em contraposição em fazer as coisas do mundo. Se a pessoa abandona as coisas do mundo, se a pessoa abandona o pecado, então ela faz a vontade de Deus. Mas quando nós estamos fazendo um caminho dentro da igreja, um caminho dentro daquilo que são as coisas de Deus, nós muitas vezes não percebemos que até mesmo nessa situação Deus pode mudar aquilo que nós queremos. Porque a nossa tendência egoísta é servirmos a Deus do nosso jeito. E pior ainda, a nossa tendência é nós criarmos um Deus do nosso jeito. Criamos um Deus imaginário, e esse Deus imaginário eu o sirvo como eu quero. Mas Deus, Ele vai dizer como nós devemos servi-lo. Ele é quem vai dizer, Ele é quem vai conduzir os nossos caminhos naquilo que Ele deseja para nós. Não, eu queria muito ser músico, queria cantar. Mas eu não sei cantar, eu não tenho esse dom, não tenho esse talento. Então eu vou ser outra coisa. Deus está me conduzindo. Não, eu queria muito ser um ministro da comunhão, distribuir a comunhão ao povo. Mas Deus me levou para o ministério da pregação.
É Ele quem vai decidir. Muitas vezes nós abrimos mão de muitas coisas. Deveríamos, pelo menos, abrir mão de muitas coisas por causa de Deus. Mas a maior que nós podemos abrir é a nossa vontade. E é a mais difícil. É a mais difícil. Parece uma coisa engraçada o que eu vou dizer. Como diria o ditado, se não fosse trágico, seria engraçado. Sabe o que eu mais escuto? Eu estou bravo com Deus. Eu estou brava com Deus. É sério. Por quê? Porque Deus não fez o que eu queria. Não é um absurdo? Mas acontece muito. Sabe por quê? Porque aquilo que eu falei, nós criamos um Deus imaginário. Como é criar um Deus? Criar um Deus é fazer uma figura daquilo que eu quero que Deus seja. Eu quero que Deus seja aquele que resolve todos os meus problemas, que acaba com todos os meus sofrimentos, que tira todas as minhas dores, que me dá tudo o que eu quero, que não contraria a minha vontade. Esse é um Deus que eu crio, a esse Deus eu sirvo. Mas se alguém da minha família adoece e morre, eu fico bravo com Deus. Ontem, uma pessoa saiu do confessionário e foi embora, brava. Quando eu disse que a vontade de Deus deve estar acima da nossa, a pessoa não aceitou e foi embora. Foi embora, brava. Brigando e xingando e reclamando, que eu sou um péssimo padre. Porque eu disse que a vontade de Deus deve estar acima da nossa vontade. A vontade de Deus deve estar acima da nossa vontade. É a coisa mais óbvia, mas é a coisa mais difícil. É claro que é difícil. É claro que é difícil. Não é fácil renunciar à nossa vontade, não é fácil. E Jesus não disse que seria fácil. Tem uma passagem interessante da Sagrada Escritura que nós geralmente não damos muita atenção. Quando Jesus coloca os critérios para nós seguirmos a Ele, Ele diz duas coisas que nós devemos fazer. Geralmente nós achamos que uma é muito difícil e a outra nós não damos atenção. Mas Jesus equipara as duas no mesmo grau de dificuldade. Ele diz assim: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós muitas vezes ficamos na cabeça pensando, qual a cruz eu tenho que carregar, qual a cruz eu tenho que carregar, como é difícil carregar a cruz. Mas Jesus diz que tão difícil quanto carregar a cruz é renunciar a si mesmo, e é tão necessário quanto. Renunciar a si mesmo, as minhas opiniões, o meu jeito. Eu estou na igreja desde que seja do meu jeito. Eu sirvo a Deus desde que seja do meu jeito. Se alguém disser para mim que é de outro jeito, eu pego as minhas coisas e vou embora. Porque eu não estou aqui para fazer as coisas que não seja do meu jeito. Eu sou ministro, eu sou leitor, eu sou cantor, eu sou qualquer coisa na igreja, desde que nunca me contrariem. Porque se me contrariar, eu vou embora. Isso não é servir a Deus, isso é servir a si mesmo. Isso é servir o meu egoísmo, servir a minha autoimagem. Servir a Deus é estar disposto a fazer aquilo que Ele quer, ainda que seja diferente daquilo que eu quero. E aí eu vou condicionar a minha vontade à vontade dEle. Nós rezamos no Pai Nosso que seja feita a Tua vontade, na terra e no céu. A Tua vontade, ó Senhor, seja feita em mim e em todos os lugares. Essa é a verdadeira oração cristã. Eu já disse algumas vezes, é bom sempre nós lembrarmos qual é a diferença da oração cristã para a oração pagã. O pagão reza até convencer a divindade de fazer a sua vontade. Essa é a oração pagã. Oferece sacrifícios, faz coisas para convencer a divindade a me dar aquilo que eu quero. Qual é a oração cristã? Eu rezo até a minha vontade se conformar à vontade de Deus. Essa é a verdadeira oração. Até a minha vontade se conformar à vontade daquele que sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu mesmo. Que nós possamos
com esse grande exemplo desse santo que renunciou sua própria vontade e fez em tudo a vontade de Deus, a nós também sermos filhos obedientes, que servem aquele que nos ama, que nos acolhe e que nos quer felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.